Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. Hoje eu trouxe a resenha de Além das Ondas, da Sam Bennett, o novo lançamento dela. E eu tenho muita coisa pra falar sobre esse livro, tá, gente? Porque ele foi minha leitura lá do meu clube de leituras. Pra quem não sabe, eu tenho agora um clube de leitura novo, tá? 2.0, reformuladíssimo. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem seguir nosso Instagram e também participar das nossas leituras. E o primeiro livro que a gente leu foi esse, né? Além das Ondas, que é um New Adult. Também, assim, um livro que tava com muitas expectativas. E será que atendeu? Será que eu realmente gostei? Vem que eu vou te contar. Eu já tinha lido um livro da Sam Bennett, que foi O Inverno Entre Nós Dois. Eu já fiz resenha desse livro, eu vou deixar linkado aqui em cima. E foi uma das minhas melhores leituras nacionais do ano passado, gente. Esse livro é muito incrível. E quando eu peguei Além das Ondas, eu imaginei que seria uma história bem parecida, porque a narrativa da autora ela é muito gostosa. E, de fato, a narrativa dela realmente é muito impressionante. Eu acho que ela consegue te cativar pela forma como ela escreve sobre os personagens. Eu gosto da narrativa da Sam, apesar de ter lido só esses dois livros dela. E recomendo vocês também conhecerem os livros dessa autora, porque eu acho que ela tem bastante potencial. Para vocês entenderem um pouco mais sobre essa história, a gente vai conhecer aqui a Blaze, que é uma garota de 20 anos, se eu não me engano, ou 18, eu não sei quantos anos ela tem, acho que não fala isso na história, tá, gente? E ela acaba de se mudar para Cardin Bay, que é uma cidade costeira ali, com bastante presença do surf. Então ela sai da Califórnia e volta para Cardin Bay, que era a cidade natal dela, juntamente com a mãe e o irmão mais novo de 13 anos, para poderem recomeçar a vida, já que a mãe dela conseguiu um emprego e a mãe dela tem ali problemas, né, questões ali que a gente vai entender também ao longo da leitura. Então a relação dela com a mãe não é muito boa, ela sempre viu a mãe como infantil, que não soube lidar muito bem com o abandono do pai, né, já que eles também vêm de família disfuncional. E a Blaze, ela acaba sendo obrigada a se mudar com a mãe e o irmão, porque ela preza muito pela integridade do irmão dela, ela fica com medo do que a mãe pode fazer, já que em vários momentos a mãe dela foi negligente com ambos. Então ela acaba desistindo do sonho dela de ficar na Califórnia, de ir pra Los Angeles, que é o sonho dela de trabalhar com música, pra voltar então pra Cardin Bay, que não é um lugar que ela tem boas lembranças, né? Até porque a gente vai entender também que tem várias tretas ali envolvendo o nosso mocinho principal. E ali naquela cidade, né, a Blaze, ela vai ter que começar uma nova faculdade, vai ter que tentar ir num novo emprego, porque ela precisa de juntar dinheiro para correr atrás dos sonhos dela, que é de fato voltar ali para Califórnia para tentar a sua carreira em Los Angeles, já que esse era o plano principal, mas que infelizmente teve que ficar de stand-by por causa dessa situação com a mãe dela. E a gente conhece então uma protagonista muito resiliente, muito durona, uma mulher que teve que aprender a amadurecer muito rápido por causa da negligência da mãe, por causa do abandono do pai. Então ela sempre cuidou ali do irmão dela como se fosse a mãe dele, sempre prezou ali para que ele tivesse o melhor, que ele não acabasse sendo massacrado, né, pelas situações que estavam acontecendo, o fato da mãe dela simplesmente sumir dias e esquecer que os dois existiam, não ter comida em casa, várias situações que fizeram com que ela tivesse que realmente amadurecer e começar a ter um olhar mais crítico. E é por isso que a Blaze, gente, ela não gosta de se envolver emocionalmente com ninguém, porque ela não gosta de abrir o coração dela, não gosta de ser exposta às pessoas. E principalmente porque ela tem muito medo de abandono, né, que é uma coisa que a gente também vai perceber ao longo da leitura. Ela, né, infelizmente teve situações ali na vida dela que não foram muito legais. A mãe dela não é uma pessoa confiável, o pai dela também não foi uma pessoa confiável. A primeira decepção amorosa dela também foi bem intensa pra ela. Então, todo mundo que se aproxima, ela acaba tendo um escudo ali pra que a pessoa não conheça ela de verdade e assim ela não sair magoada dessa situação. Só que tudo isso vai ser colocado à prova quando o Arkin Sawyer entra na jogada. O Arkin, gente, ele é um conhecido de infância da Blaze. Eles eram vizinhos e viviam brigando. Ele vive implicando com ela vivia rebatendo ele. Eu acho que rolava ali uma espécie de gosto de você, mas também gosto de brigar com você. Mas existia uma situação ali que o Arkin promoveu, né, quando eles tinham 12 anos, que fez com que a Blaze se sentisse muito magoada e humilhada. E é por isso que ela foi embora ali de Cardin Bay feliz pra Califórnia e fica muito revoltada quando tem que voltar, porque provavelmente ela vai ter que reencontrá-lo. E claro que isso acontece. Eles estudam ali na mesma faculdade, né? Já que é a única faculdade que temos ali. E ele é um dos garotos do Seabirds, que é um time muito conhecido de surf local. E aí, como eu falei pra vocês, né, gente, o caminho dos dois vai acabar se encontrando. O Arkin, ele acaba passando por uma situação em que ele é expulso da república em que ele morava com os amigos dele. E ele precisa desesperadamente de um lugar para ficar, né, durante um tempo, para morar. E a Blaze também se vê nessa situação. No caso, ela alugou um apartamento, mas o aluguel é muito caro, ela não tem condições de ficar pagando e ela não quer também morar com a mãe dela,
que eu falei pra vocês, também tem muitas rusgas entre as duas, então ela também tá procurando uma colega de quarto, né? Só que o semestre já começou, então todo mundo meio que já conseguiu um lugar pra morar, ela não tem muita opção. E aí, né, vocês já imaginam, unindo o útil ao agradável, o Arkin acaba oferecendo, né, pra ser esse colega de quarto. Inicialmente ela não aceita, gente, porque eles simplesmente não se suportam, tá? O primeiro encontro entre eles foi bastante conturbado, né? Teve aquela coisa de lembrar do passado, então foi bem tenso, mas ela não tem opção. Se ela quiser realmente continuar naquele lugar, ela precisa aceitar, abaixar um pouquinho a guarda e aceitar o Arkin morando com ela. E aí eles começam, então, a morar juntos. E aí vocês também já começam a imaginar que o Enemies to Lovers já tá acontecendo, gente, porque a Blaze e o Arkin brigam o tempo todo. Como eu falei, ela é muito dura, assim, sabe? Ela é bem difícil, então ela não aceita muito fácil as pegadinhas que ele faz. E o Arkin é um cara muito despojado, então ele também fica sempre meio que soltando piadinhas, falando que ele vai pegar ela, coisas que vão aí irritando e vão deixando essa situação, essa relação um pouquinho mais difícil de aturar. O Arkin é um cara bem bad boy, bem garoto que gosta de pegar todo mundo, tá sempre em festas. Só que chega em um momento em que essa reputação não é benéfica pra ele, né? Porque ele precisa de patrocinadores, principalmente de um patrocinador muito grande, para que ele possa ir, né, tentar ir para o Mundial e fazer aquele rolê de surf que a gente não entende nada, mas que a autora explica ao longo da leitura. E ele tem ali uma pessoa, uma marca que tá pensando em patrocinar ele, só que após, né, ter um pequeno escândalo envolvendo o nome do Arkin, esse cara fica meio assim bambeando se vai ou não realmente oferecer esse patrocínio. E o Arkin, ele fica ali em maus lençóis, porque ele precisa desesperadamente disso. E o pior, gente, é que esse cara, né, que tá pensando em patrocinar ele é o sócio do pai dele. E o pai do Arkin e ele não tem uma boa relação. Eles têm ali algumas rusgas também, vários problemas entre si que a gente também vai entender que tem a ver com o passado de ambos. Então ele pensa, cara, eu preciso de uma forma de reverter essa situação. Eu preciso que o meu pai me veja como uma pessoa responsável, uma pessoa que realmente está disposta a tudo pelo surf, para que ele não acabe tirando no meu patrocínio, já que ele é amigo ali, o sócio do cara, né, que tá pensando em me patrocinar. E aí, o que ele pensa? Vou inventar um namoro falso, né? Porque, gente, do nada, namoro falso parece que resolve todos os problemas de qualquer pessoa nos livros. E a única pessoa que ele pensa que poderia ser essa namorada falsa, não sei porquê, é a Blaze. Também não faço a menor ideia, gente, do porquê que ele tem essa ideia. E aí, né, ele faz esse convite ali pra Blaze. É claro que ela não aceita, ela fica ultrajada, porque ela não quer de jeito nenhum chegar nem perto do Arkin. Imagina fingir que tá se envolvendo com ele. Mas algumas circunstâncias depois vão fazer com que a Blaze volte atrás e aceite, então, enfim, fingir ser a namorada do Arkin. E aí a nossa história começa, enfim, a acontecer. Um detalhe muito importante aqui, gente, pra vocês entenderem, tá? Esse livro é slow burn, ele tem mais de 630 páginas, então é um livro que demora muito pra acontecer. Eu começo pra vocês que até 30% da história nada de interessante tinha acontecido. Eu acho que o livro, ele começa realmente a ser interessante, a ser desenvolvido, mais, né, legal assim pro leitor, quando o Arkin e a Blaze começam a fingir que estão num relacionamento falso. Mas se você é do tipo que gosta de narrativas mais lentas e slow burn, eu acho que vocês vão gostar muito de Além das Ondas, tá? A minha dica pra você, se você tiver um tempo mais grande para você ler o livro, eu acho que você vai aproveitar muito mais a experiência com ele do que eu. Por exemplo, eu tinha que ler ele até sexta-feira, 8 horas, porque era o debate, então eu tive que correr em vários momentos, e como eu falei, a leitura é muito arrastada, a narrativa é muito devagar, então eu lia e não saía do lugar, sabe, a impressão que passava tipo 2% da leitura, e isso vai cansando você, vai cansando o leitor. Então se você for ler esse livro, fica a dica para você ler ele mais espaçadamente. E aí vamos aos pontos positivos dessa história. Como eu falei, eu gosto muito da narrativa da Sam. É uma narrativa muito gostosa de Niado, que te prende, que te faz querer, né, conhecer mais ainda dessa autora, de ler outros livros dela. Eu gosto muito. Os personagens também são bastante interessantes. Eu gosto muito do Arkin, sabe? Eu acho que em vários momentos ele roubou a cena, ele é muito legal, muito fofo. É claro que ele vem ali meio que naquela coisa de bad boy, de mimado, mas a gente vai entendendo que ele tem mais camadas ali, que ele tem ali uma história com o pai dele, problemas, traumas, enfim. E eu acho legal porque nem isso faz com que ele mude a personalidade dele, sabe? Ele ainda continua sendo uma pessoa divertida, uma pessoa festeira. Então, pra mim, ele é o melhor personagem. Eu gostei muito mais dele do que da Blaze, por exemplo, porque a Blaze, ela é muito durona, né? Ela tem ali algumas coisas que fazem com que ela não queira se apegar às pessoas, que ela não deixa as pessoas se envolverem, mas ela tem essa postura excessiva,
em vários momentos, sabe? Tipo, por exemplo, a relação dela com o Arkin tá começando a evoluir, ele tá começando a mostrar, ele já tá mostrando, gente, que ele gosta dela, só que a Blaze tá sempre com o pé atrás, sabe? Tipo, ela não avança, e ficar vendo sempre a personagem fazendo a mesma coisa de, eu não sei se eu gosto dele, eu não sei se ele gosta de mim. É um pouco cansativo, né? Até porque o livro realmente tem muitas páginas. Então a autora, ela vai estender esse enrolo dos dois ficarem juntos até onde ela pode. E isso é um pouco chato, porque a gente acaba pegando um pouquinho de rancinho na personagem em alguns momentos, sabe? Eu acho que você criar uma personagem durona é muito interessante. Mas se você pesa demais, acaba ficando petulante. Acaba ficando chato. Então, a Blaze, em alguns momentos, ela foi muito irritante, tá? Então, eu não curti tanto assim. Agora, a história do surf é muito legal. Eu acho que a autora fez uma ótima ambientação. É muito legal você visualizar o surf do jeito como a autora explica ali os campeonatos. Quando eu tava assistindo as Olimpíadas, eu assisti também, né, as baterias de surf. Foi muito legal e eu consegui visualizar tudo aquilo que a autora escreveu. Então, ela fez bastante pesquisa, ela conseguiu trazer bastante riqueza de detalhes. Então, eu acho que se você gosta de histórias que se passam no mar, traz o verão, sabe? Essa sensação de tá lendo uma coisa bem estilo Aquamarine, por exemplo, eu acho que vocês vão gostar dessa leitura. Mas bora então aos pontos negativos, gente, porque infelizmente aqui o que pesou mais foi os pontos negativos, tá? Se você me acompanha no Scooby, você já deve ter visto a minha nota, eu dei nota 3 pra esse livro, é um livro bom, tá? Então ele tem sim pontos positivos, como você tem aqui, mas eu acho que os pontos negativos, infelizmente, fizeram com que a minha experiência não fosse tão gostosa. Eu acho que o que mais cobra aqui da gente é a construção da história. Primeiro que, gente, muitas páginas. Eu acho um saco autor que fica forçando muita coisa na narrativa só pra aumentar o número de páginas do Kindle. Talvez não seja nem a intenção, mas a maioria dos livros que eu leio no Kindle, de autoras nacionais, tem mais de 600 páginas. E quando você vai ler, tem coisas que não fazem sentido estar ali. Tipo, coisas que às vezes é repetitivo, às vezes é só pra encher linguiça. E eu fico com a leve sensação de que é só pra contabilizar no número de páginas do Kindle, né? Quem não sabe, o autor ele ganha por cada 1000 páginas lidas. E eu sinto que é um pouco por isso, sabe? Tipo, de ficar meio que estendendo o negócio só pro livro ser grande. E eu acho que perde muito aqui, porque é um livro muito grande, excessivamente grande, e ele tem excesso de pensamentos. Então, por exemplo, a gente tem um diálogo aqui entre Blaze e alguma amiga, e aí uma amiga fala alguma coisa, e a Blaze, em vez de ela responder, né, o que a amiga perguntou, ou, né, rebater ali o comentário, ela começa a pensar e ela começa, sabe, tipo, ela começa a escrever um monte de coisa de pensamento para depois responder a pergunta. Então é uma história, uma narrativa com poucos diálogos e muito pensamento, muita dispersação. E é isso que deixa a leitura muito lenta, muito arrastada, porque a autora, ela poderia ter cortado muita parte ali, sabe? Tipo, coisas que eu senti que eram repetitivas, que ela faz um comentário e, tipo, passa 2 estrofes, eu sinto que ela faz o mesmo comentário, só que incrementando ele um pouco mais, então deixa a narrativa um pouquinho mais devagar, sabe? Eu acho que isso pesa muito negativamente. Segundo ponto aqui é a construção, né? A gente tem a construção na narrativa e a gente tem ali a construção dos personagens. A autora, ela traz ali personagens muito parecidos, porque eles têm histórias de vidas muito interessantes e um pouco iguais. A gente tem ali 2 personagens que têm problemas com seus pais. É claro que a gente tá falando de 2 arcos completamente diferentes, tá? E aí o ponto aqui é que isso não tem desenvolvimento, sabe? A autora não trabalha muito bem a relação dos pais, tipo, eles quase não aparecem na narrativa, quando aparecem é coisa muito simples que é rapidamente resolvida. Então eu esperava, ao menos pelo caso da Blaze, né, que a mãe dela ia ser tipo meio que uma usuária de drogas, que tá sempre ali dando trabalho, uma mulher difícil de lidar, mas ela quase não aparece. E aí tem uma situaçãozinha que a autora colocou ali só pra meio que trazer uma resolução pra mascarar que ela não desenvolveu essa relação, entendeu? Então ficou muito raso esse relacionamento deles com os pais. Eu não curti isso, porque, como eu falei, gente, se você tá se dispondo a escrever 1000 páginas, escreva 1000 páginas muito bem escritas. E eu acho que a Sam, ela pecou bastante aqui, porque ela não escreve com maestria nesse sentido, sabe? Ficou bem raso mesmo, assim. Também me leva à questão da Blaze com seu irmão, o Kyle, que tem 13 anos. Em vários momentos eu senti que o personagem ficou meio perdido, porque a autora, ela tá sempre mostrando a Blaze ali como uma mulher muito levada a fazer o que não quer, para que o irmão possa ter acesso ao que ela não teve. Então, por exemplo, ela se muda ali da Califórnia para Cardin Bay para que o irmão dela, né, pudesse estar com a família, mesmo que ela não quisesse estar ali. Só que o irmão dela também quase não aparece, gente. Tipo, eu acho que ele apareceu umas 4 ou 5 vezes, eu acho que ele é citado, mas não tem muita relação da
da Blaze com o irmão. Eu acho que a autora, ela focou mais no relacionamento do Larkin com a Blaze. E foi isso, sabe? Tipo, uma das coisas que a gente mais reclamou ali no nosso debate foi justamente isso. A autora, ela se perdeu muito ali no casal principal e deixou todos os arcos meio subentendidos. Tem personagens também que fazem uma aparição somente e depois somem. Entendeu? Então, tipo assim, faltou o quê? Faltou ponderar o que era importante no enredo, o que você queria trazer, quais são os temas que você quer trabalhar. Ela trouxe temas muito legais, só que ela não soube explorar eles da maneira correta. Mas um ponto positivo que eu posso citar aqui, que foi o abandono parental. A gente vai ver ali a relação da Blaze com o pai dela, que abandonou a família quando ela era bem nova, e ela sente medo de abandono, gente. Então a autora, ela também soube abordar isso de uma forma muito legal. Eu acho que ela abordou isso melhor do que todos os outros arcos da história, então foi muito legal também. Mas eu fico sentindo que é aquele livro que eu queria alguma coisa diferente, que eu esperava que fosse ser tão bom contra o Inverno Entre Nós, mas infelizmente deixou a desejar, sabe? Parece que faltou alguma coisa que me nos prendesse, que falasse, nossa, que livro bom. Não sei o que foi, tá, gente? Mas é isso, na minha opinião, eu acho que esses probleminhas mataram um pouco a minha experiência. Eu tava com muitas expectativas. Até o casal, gente, é legal, o casal é muito interessante. Eles têm cenas incríveis juntos, mas a Blaze, como eu falei, ela é meio chatinha. Então ela acaba sempre afastando o Arkin. E isso cansa a gente, sabe? Entendeu? Mas não, é inegável que eles são muito legais a gente acompanhar. Só que como eu falei pra vocês, né, gente? Eu acho que em meio a tantos problemas na narrativa, o relacionamento deles não é o que vai conseguir salvar todo o livro, entendeu? Então eu acho que, sim, em vários momentos a Sam deixa coisas muito rasas, coisas sem aprofundamento, e me faz sempre pensar, tipo, por que ela escreveu um livro tão grande se ela não aprofundou muito bem o que ela trouxe, entendeu? Então fica aí o questionamento. Como eu falei pra vocês, não é um livro ruim, tá, gente? Eu dei nota 3. Eu vi que muita gente gostou do livro, deu nota 5, amor. Então eu acho que cada um pode ler, tirar suas próprias conclusões, pra ver se realmente vai funcionar ou não com vocês. Às vezes o que não funciona pra mim é imperceptível pra vocês, entendeu? Então eu acho que é bom vocês também baixarem um livro pra vocês poderem ler e ver, né, se vocês vão gostar ou não, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Se vocês tiverem interesse, o livro tá disponível no Kindle Unlimited. Lembrando que o gatilho dele é abandono parental. Eu não lembro, não consegui perceber nenhum outro gatilho além disso, mas se você já leu o livro e sabe se tem algum outro, deixa também nos comentários pra ajudar, né, os próximos leitores. E é isso, gente. Essa é a minha opinião. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando, tá, gente, que a gente já tá quase escolhendo a nossa segunda leitura, tá? No meu clube do livro. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês poderem seguir lá o meu Instagram, vocês me ajudarem mais ainda a divulgar esse clube. E eu espero muito que vocês tenham curtido essa resenha. E a gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!